Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro falando. Sejam bem-vindos novamente ao curso de Físico-Química 1. Ainda estamos no tópico da termodinâmica que envolve a primeira lei, e especificamente nós estávamos falando de energia interna na aula anterior. Lembrando, nunca é demais revisar, que o conceito de energia interna por si só não vai ser tão interessante para nós. Aqui na termodinâmica aplicada à química, nós estamos mais interessados em variações de energia interna. E nós podemos relacionar as variações da energia interna de um sistema com o trabalho envolvido em um processo ocorrendo naquele sistema ou nas vizinhanças daquele sistema e a quantidade de calor trocado entre o sistema e as vizinhanças neste processo ou em um conjunto de processos. Então, o que importa para a gente é que a variação da energia interna é igual o trabalho mais o calor. Lembrando que trabalho e calor são formas de se trocar o que? Energia, tá? São formas de trocar energia. Falamos também que a energia interna é uma função de estado, pois depende somente do estado atual do sistema e não do passado daquele sistema, não do histórico anterior do sistema. Aproveito a oportunidade para esclarecer que trabalho e calor não são funções de estado. Trabalho e calor são funções do caminho, depende do caminho envolvido para que o sistema chegue naquele determinado estado. Por exemplo, se você tem que o trabalho é realizado de forma reversível ou irreversível, então dependendo do caminho, a quantidade de trabalho envolvida muda. Então, o trabalho não é uma função de estado, é uma função do caminho, tá? Da mesma forma, o calor também não é uma função de estado, tá? Já a energia interna é uma função de estado. Então, veja que curioso. Nós temos a energia interna, que é uma função de estado, tá? Você pode escrever variações de uma função de estado, né? Variação da energia interna, no caso, como uma soma de duas funções que não são funções de estado, tá? Isso é perfeitamente possível na termodinâmica. Então, olhando para essa expressão aqui, que a variação de energia interna é igual ao trabalho mais calor, se eu tiver um fenômeno ocorrendo no meu sistema, sendo que esse fenômeno ocorra a volume constante, ou seja, o meu sistema não vai sofrer variações de volume, e partindo do princípio que nenhum tipo de trabalho está envolvido, tá? Se o volume é constante, eu não tenho trabalho de expansão, mas eu poderia ter outros tipos de trabalho, trabalho elétrico, por exemplo. Então, partindo do princípio que está ocorrendo no sistema um fenômeno a volume constante e nenhum tipo de trabalho está sendo realizado, eu posso dizer que ΔU é igual a Q, ou seja, o W, que é o trabalho, vai ser igual a zero, tá? Então, uma forma de escrever isso, uma forma bastante informativa e direta, você vai, bate o olho, você já vê, é colocar esse V subscrito, ou seja, a variação da energia interna do sistema é igual ao calor trocado a volume constante, tá bom? Relembrando das aulas anteriores que capacidade calorífica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, certo? Nós podemos combinar essas expressões e escrever que a capacidade calorífica a volume constante é igual à variação da energia interna dividido pela variação da temperatura. Então, peço a vocês que, como estudo individual, tente chegar nessa expressão. Você vai ver que é muito fácil, né? É só combinar as expressões anteriores, trocar
é, a- o calor, na verdade, por capacidade calorífica vezes variação de temperatura. Então é só substituir, uma substituição direta. Você vai ver que a capacidade calorífica a volume constante é então a variação da energia interna dividido pela variação de temperatura. Então nós podemos afirmar que a capacidade calorífica a volume constante, evidentemente, já que esse Vzinho aqui, esse Vzão, na verdade, está subscrito, é igual à variação da energia interna dividido pela variação da temperatura, né? Então isso aqui é até um pouco redundante, né? A volume constante que estava no livro. Se já tem esse V aqui, a gente já sabe que é volume constante, tá bem? Então veja que ΔU e ΔT são variações finitas na energia interna e na temperatura. Uma definição mais precisa de capacidade calorífica a volume constante envolve o uso de derivadas parciais. Essa simbologia aqui você conhece muito bem do cálculo, né? Onde nós substituímos as variações finitas por variações infinitesimais, tá? Essa expressão aqui, ela é muito semelhante a essa, né? Muda a notação e também o significado, né? Muda um pouco o significado, a essência é a mesma, tá? Mas isso aqui te dá uma maior precisão, tá? Então, por isso que é requisito aqui na fisicoquímica você já ter visto o cálculo, porque no cálculo você aprende essas notações e os respectivos significados, né? Então, mais precisamente, a capacidade calorífica a volume constante, o que que é? É a taxa de variação da energia interna com a temperatura, isso a volume constante, tá? Nós temos as capacidades caloríficas a pressão constante, nós temos as capacidades caloríficas a volume constante, tá? Isso eu ainda não tinha comentado, agora o momento é oportuno. Então, para uma mesma substância, tá? Para o mesmo material, você fazer medidas da capacidade calorífica a volume constante e da capacidade calorífica a pressão constante, dá diferença, tá? Às vezes a diferença é muito pequena, depende do caso, mas ainda assim tem diferença. E nós vamos ver um pouco por que essa diferença ocorre, tá? Então, tá aqui a expressão mais precisa da capacidade calorífica a volume constante. E é, isso sugere uma forma de nós determinarmos a variação da energia interna de um sistema. Nós temos aqui uma dica experimental, um caminho experimental para se determinar a capacidade calorífica a volume constante. E também nós temos aqui uma indicação, um apontamento para determinar a variação da energia interna para um sistema. Nós vamos falar sobre isso agora. Que apontamento experimental seria esse? Aqui nós temos uma bomba calorimétrica, nada mais é do que um calorímetro. Já falamos sobre os calorímetros, são equipamentos, instrumentos destinados a medir trocas de calor entre, na verdade, trocas de calor ocorrendo em um sistema, tá? Em um sistema sob investigação. Então, lá dentro do calorímetro, já falamos, né? Você faz com que ocorra lá dentro o fenômeno de interesse e são monitoradas as trocas de calor envolvendo esse fenômeno, né? Quanto de calor tal fenômeno libera ou absorve. A diferença é que a bomba calorimétrica é um recipiente de paredes rígidas, certo? Onde, se as paredes são rígidas, não ocorrerá variação de volume quando está ocorrendo o fenômeno lá dentro do sistema, tá? Então é bastante semelhante que nós já vimos anteriormente para os outros calorímetros. Tem termômetro, são fios para promover, né, a passagem de corrente elétrica, normalmente para queimar uma amostra, entrada de oxigênio para que essa queima ocorra, a bomba propriamente dita, que tem paredes rígidas e de aço, o oxigênio para fazer a queima lá dentro e um banho d'água um banho d'água termostatizado que mantém, que evita
trocas de calor com as vizinhanças, né? Então, se você está investigando o fenômeno ali dentro, por exemplo, uma combustão, então não é desejado que o calor seja liberado para as vizinhanças, né? Você quer medir aquele calor liberado no fenômeno, o calor tem que ser não pode escapar do calorímetro, né? Entre aspas, tem que ficar preso ali dentro para que a medida seja adequada, certo? Então, quando você faz a medição dessa troca de calor a volume constante, ó, troca de calor a troca de calor a volume constante, você na verdade, né, a troca de calor a volume constante, você na verdade está medindo quem? A variação de energia interna. Então, se você está interessado em determinar a variação da energia interna de um sistema, ou variação da energia interna associada a um determinado fenômeno, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer com que aquele fenômeno ocorra a volume constante e tens que medir a quantidade de calor liberada ou absorvida naquele fenômeno, a volume constante. Aí você vai estar determinando quem? A variação da energia interna. Evidentemente, não é uma coisa muito simples, né? Você tem que ter o calorímetro especializado para fazer isso, né? Então, você medir trocas de calor a volume constante é mais complicado. O que que é muito feito pelos químicos nos laboratórios? O que que é mais comum? Medir trocas de calor a pressão constante. Aquilo que a gente faz no laboratório de forma rotineira, com calorímetros, muitas vezes calorímetros construídos com materiais de baixo custo. Na verdade, lá estamos medindo a quantidade de calor, a troca de calor associada a um fenômeno, a pressão constante e não a volume constante. É importante medir calor a pressão constante? Com certeza. Só que aí você não está medindo a variação da energia interna, você está medindo o quê? Isso mesmo. Se você pensou na variação de entalpia, você pensou certo, que é o que a gente vai falar posteriormente, em breve. É importante analisar gráficos também, faz parte da linguagem da comunicação científica. Então, novamente, aqui se encontra a expressão mais precisa da capacidade calorífica a volume constante, que na verdade é a variação da energia interna, a taxa de variação da energia interna com a temperatura, isso a volume constante. Você aprendeu do cálculo que isso é uma reta tangente, né, em um determinado ponto, onde esse ponto está associado ao gráfico da variação da energia interna com a temperatura. Então, é um gráfico de energia interna versus temperatura. E a reta tangente em um determinado ponto seria a capacidade calorífica a volume constante. Então nós temos aqui um gráfico que no eixo y nos fornece a energia interna, tá? A energia interna, e nós temos um gráfico onde no eixo horizontal nós temos as temperaturas, então o gráfico está aqui em vermelho. Então nós temos aqui que esse gráfico está me dando o perfil, né, de como a energia interna depende da temperatura, que é o gráfico que está em vermelho aqui, certo? Então note que para cada temperatura temos uma energia interna diferente, certo? Isso já era esperado, né? Embora ΔU seja Q mais W, a, o U, a energia interna, tem a ver com energia, e você sabe que variando a temperatura você muda a energia de qualquer sistema, né? Então, muda a energia das moléculas daquele sistema. Então, não é de se estranhar que a energia interna é uma função da temperatura, tá? E se nós pegarmos um ponto de interesse, no caso esse pontinho aqui, é o nosso ponto de interesse no momento, a reta tangente àquele ponto, ou seja, a inclinação, né? A inclinação da reta tangente àquele ponto vai me dar a capacidade calorífica a volume constante, tá? Então, tá aí. A interpretação gráfica
da energia interna, né, a interpretação da capacidade calorífica a volume constante, né, a reta tangente em um ponto de um gráfico da energia interna versus a temperatura. Então, note que para cada ponto nós temos uma inclinação. Né? Para cada ponto nesse gráfico, nós temos uma inclinação, nós temos uma reta tangente diferente, associada a cada pontinho. Né? Já que o gráfico está variando continuamente, né? A energia interna está variando continuamente, então não é de se estranhar que cada ponto no gráfico vai ter uma inclinação diferente, ou seja, nós temos para cada ponto uma capacidade calorífica a volume constante diferente. Então, isso mostra para a gente que a capacidade calorífica depende da temperatura, certo? Apesar da gente não levar isso em conta sempre, quase nunca levamos isso em conta, né? Mas quando a gente fala na capacidade calorífica da água, por exemplo, seja a pressão constante, seja o volume constante, mais comum é a pressão constante, né? Devido à limitação experimental que eu mencionei anteriormente. Então, quando a gente fala da capacidade calorífica da água, tá? Ela tem um determinado valor para uma temperatura. Né? Então, quando você vai resolver problemas de fisicoquímica, seja qualquer problema na química, normalmente a gente pega o valor da capacidade calorífica da água a uma determinada temperatura. Muitas vezes não temos o cuidado, né, de olhar a temperatura do nosso problema, a temperatura do problema em questão e procurar na literatura um handbook, né, uma base de dados adequada e procurar pegar a capacidade calorífica da água para aquela temperatura de trabalho, tá? Varia pouco, às vezes varia pouco, mas tem diferença, né? Mas muitas vezes a gente resolve esses exercícios, o exercício mesmo pede, dá para a gente a capacidade calorífica e sendo que ela é válida para outras temperaturas e não aquela temperatura de trabalho. Vamos falar um pouco agora sobre a entalpia, uma velha conhecida sua, desde que você começou a estudar fisicoquímica lá no ensino médio, normalmente segundo ano do ensino médio, você ouvia falar tanto em entalpia e provavelmente seu professor dizia: entalpia é o calor liberado em uma reação química ou o calor absorvido em uma reação química. Na verdade, tem mais alguns detalhezinhos aí por trás, né? Na verdade, aquele calor ou aquele calor liberado ou absorvido, na verdade, é a variação de entalpia, certo? Não a entalpia propriamente dita. E além do fato de que a pressão tem que ser constante. Em um determinado fenômeno, seja qualquer ele, uma reação química, um fenômeno físico, tá ocorrendo em um sistema, o calor trocado nesse fenômeno, ele só pode ser chamado de variação de entalpia se a pressão for constante, tá bom? Então, entalpia é uma coisa, variação de entalpia é outra. Então, a definição de entalpia é energia interna mais o produto da pressão pelo volume. Tá? Nós não vamos aqui atrás de muitos detalhes. Os mais interessados podem consultar as bibliografias recomendadas e lá dentro dessas próprias bibliografias recomendadas você provavelmente vai ter indicações para outras bibliografias, e aí a coisa não tem fim. A termodinâmica tem muitos detalhes, então a gente tem que fazer os recortes para os tópicos de nosso interesse. Então a definição de entalpia está colocada aqui, tá? Repare que a variação de entalpia não, desculpa, a entalpia, H maiúsculo, vai ser um pouco maior do que a energia interna, concorda comigo? Já que você vai acrescentar à energia interna o produto da pressão pelo volume do sistema, tá? Lembrando que a entalpia é uma grandeza
extensiva, certo? Se você, ou seja, depende da quantidade da amostra, depende da quantidade de matéria da amostra. 2 mol de uma determinada substância tem o dobro da entalpia do que 1 mol dessa mesma substância, né? Assim como a energia interna também é uma grandeza extensiva. E nós temos também a tal da entalpia molar, tá? Assim como nós temos a energia interna molar. Entalpia molar é a entalpia associada a 1 mol da substância em questão. Como é que você pode obter a entalpia molar? Basta dividir a entalpia total do sistema dividido pela quantidade de matéria desse sistema, a quantidade de matéria de substância presente no sistema. Aí você vai ter a entalpia molar. Bom, essa expressão aqui, para chegar nessa, é muito simples, né? A gente acrescenta o m de molar, né? Então, a entalpia divido pelo número de mol, eu tenho entalpia molar. Energia interna molar divide pelo número de mol, eu tenho energia interna molar. Pressão é um parâmetro físico, tá? Pode ser a pressão atmosférica, por exemplo, né? Então não faz sentido falar em pressão atmosférica molar, né? A pressão atmosférica é a pressão atmosférica. E aí o volume molar seria o volume do sistema dividido pela quantidade de matéria, então eu tenho o tal do volume molar. Então dessa expressão para essa aqui é trivial, né? PVM. Um detalhe que eu já estava me esquecendo. Desse PV aqui não tem a ver com os gases ideais, tá? Essa expressão aqui, ó, ela é genérica e vale para qualquer substância, tá bom? Para qualquer substância. Apesar do PV aqui, né? A gente é tão viciado em gás ideal, né? Ver o PV, isso aí tem a ver com a expressão dos gases ideais. Não tem. Isso aqui vale para qualquer substância, tá? Estado sólido, estado líquido, não importa, um gás que esteja fora das condições de idealidade, não tem problema, tá? Mas eu disse que a origem do PV, né, não é gás ideal. Mas onde eu tenho PV, tá? Se eu estiver falando de um gás ideal, se a minha substância em questão for um gás perfeito, for um gás ideal, ok. No lugar do PV eu posso pôr NRT, tá? Aí o N vai ser igual a 1, então se o N for igual a 1, PVM, tá? Vai ser igual a RT, tá bom? Então, minha entalpia molar é igual minha energia interna molar mais RT, isso para um gás ideal. Agora sim, ou gás perfeito. Essa expressão aqui é para um gás perfeito. Essa expressão aqui é para qualquer situação, tá bom? Então, a 25 graus Celsius, se você substituir RT, vai ser 2,5 kJ por mol. Moral da história. A energia interna molar e a entalpia molar diferem de 2,5 kJ para cada mol de substância, tá bom? Então é uma diferença considerável, mas se você for comparar a energia interna molar com a entalpia molar para substâncias sólidas, líquidas, a diferença é bem menor, tá? Cerca de 1000 vezes menor, de forma que pode ser negligenciada essa diferença. Então, o erro não vai ser grande se você usar, no lugar da entalpia molar, usar a energia interna molar, vice-versa. A diferença é muito pequena para sólidos e líquidos, tá bom? Estava esquecendo já de comentar sobre essa ilustração aqui, só que ainda tem a ver com energia interna, tá? Se o teu sistema é livre para expandir, ou seja, realizar trabalho de expansão, se você injetar calor nesse sistema, claro, você vai estar dando energia para esse sistema, tá? Só que parte da energia que você dá para esse sistema vai, parte dessa energia vai ser perdida. O sistema vai devolver para as vizinhanças na forma de trabalho.
O sistema que, já falamos várias vezes, o sistema que realiza trabalho, ele está perdendo energia. O sistema que realiza trabalho sobre as vizinhanças está transferindo energia para as vizinhanças. Então, se as vizinhanças dão calor para o sistema, tá? E o sistema está livre para realizar trabalho, nem toda a energia fornecida como calor vai contribuir para aumentar a energia do sistema, entendes? Essa energia, via calor que é depositada no sistema, parte dela vai ser perdida para a realização de trabalho. Por isso que a gente não pode dizer que o calor cedido para um sistema é igual à variação de energia interna do sistema. Não. Tá? Se o sistema estiver livre para se expandir, isso não é verdade. Agora, se você travar o sistema, colocar uma trava aqui nesse pistão e as paredes do recipiente forem rígidas, ou seja, não variar o volume, aí eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar dando calor para o sistema, tá? Eu vou estar transferindo calor para o sistema a volume constante. Aí sim, toda a energia que foi cedida via calor contribuiu para aumentar a energia do sistema, não houve perda, tá? Via realização de trabalho. Daí sim, esse calor transferido para o sistema a volume constante vai ser igual à variação de energia interna do sistema, tá bom? Olhe para essa expressão aqui, H é igual a U mais PV, definição de entalpia, certo? Para sair dessa expressão e chegar nessa expressão aqui, é tranquilo, né? Veja que agora eu tenho o delta acompanhando tanto a entalpia, a energia interna, quanto o volume. Tudo bem? Então, a pressão constante, ΔH é igual a ΔU mais P ΔV. Ou seja, se eu tenho os dois lados, né, da expressão, os dois lados da igualdade, eu vou ter um ΔH se o lado esquerdo da equação varia, obrigatoriamente o lado direito tem que variar. Então, ΔH vai ser igual delta de U mais PV. Tá? Então vai ser ΔU mais P ΔV. Por que que não tem ΔP? Olha, não tem ΔP porque nós estamos impondo a condição de pressão constante, tá? Isso é uma imposição experimental, né? A gente pode manipular as condições experimentais para que essas condições permitam que a pressão seja constante, tá? Ou aproximadamente constante, né? Quanto mais próxima da constante for essa pressão, mais essa equação aqui vai ser válida, tá? Então, note que existe um inconveniente na energia interna, né? Para você medir a energia interna, a variação da energia interna de um sistema, né? A gente sempre confunde, né? O U com o ΔU. Para você medir a variação da energia interna de um sistema, você tem que ter condições de volume constante, tá? Isso as equações mostraram para gente. Agora, como eu disse, é difícil, né, você controlar isso, você ter condições de volume constante. Imagina se toda a reação química que você já fez na tua vida, no laboratório, toda a reação química for a volume constante. Como é que você vai fazer? Né? Toda aquela vidraria que você está acostumado, daí aquilo não vai servir de nada. Né? Vai te ajudar muito pouco na hora de fazer o fenômeno ocorrer a volume constante. Tá? Complicado. Mas, então, a entalpia é uma mão na roda, porque a entalpia ela vem para ajudar a gente nessa situação. Ajudar entre aspas, né, pessoal? É uma grandeza adequada para descrever trocas de calor para fenômenos que não estão ocorrendo a volume constante, e sim a pressão constante. Percebe-se? Como então é adequado para nós químicos trabalhar com entalpia, muitas vezes, ao invés da energia interna? Claro, há situações onde obtenções de variação de energia interna sejam desejadas,
né? Depende do problema, depende da pesquisa que você está realizando, do tipo de problema que você está abordando, né? Então, com a entalpia, nós não temos essa limitação de o volume ter que ser constante. Você realiza lá os seus experimentos no laboratório, tem lá, tens o meio reacional, muitas vezes é um becker, né, uma vidraria qualquer, o meio reacional, e aquele sistema ali não pode expandir, pode ser comprimido à vontade, você não está muito preocupado com isso, né? Você só está, muitas vezes, preocupado com outras variáveis, né? Que não a variação de volume. A variação de volume ela não vai estar importando para você. Você aquece uma solução, você tem expansão volumétrica, resfria a solução, tem contração volumétrica, né? Isso nunca foi problema para você em um laboratório, não é verdade? Então, a entalpia permite, é uma função de estado também que permite descrever, né, falar, dissertar, descrever, né, discutir sobre trocas de calor em condições à pressão constante, que são as condições na maior parte dos experimentos que você realiza no laboratório. Tá ok? Então, é, essa expressão final aqui eu não vou mostrar o passo a passo como chega aqui. Os interessados podem consultar o livro do Atkins, de Físico-Química, o que a gente utiliza aqui como base, como texto base, tá? E lá tem toda a abordagem para sair dessa expressão e chegar nessa. Então, a variação de entalpia vai ser o calor trocado à pressão constante, tá? Isso é variação de entalpia, ó. Então, aquilo que você viu tanto no ensino médio, talvez até na própria química geral, o que que é entalpia? É o calor trocado em um fenômeno. Não é só isso. Na verdade, o calor trocado em um fenômeno é a variação de entalpia. Muitas vezes, tá? É muito comum, eu também faço isso, tá? Não estou me isentando. É muito comum os químicos fazerem referência à variação de entalpia como sendo a entalpia, mas não é a mesma coisa, tá? Então, o que que é variação de entalpia, tá? Numericamente é igual ao calor trocado em um fenômeno, tá? A pressão constante, desde que não tenha trabalho que não seja de expansão, tá? Pode rolar trabalho de expansão? Pode. Não pode rolar outros tipos de trabalho, tá? Trabalho elétrico. E veja que isso aqui também não é problema para você, né? Muitas vezes lá, quando você está executando seus experimentos em laboratório, não tem trabalho elétrico sendo realizado, né, lá no seu meio reacional, tá? Pode ter trabalho de expansão ali, pode, né? Como eu disse, expansão volumétrica, ou uma reação que libera um gás vai estar expandindo contra a atmosfera, vai estar realizando trabalho, tá? Você tem um becker lá, está liberando um gás, aquele gás está expandindo contra a atmosfera, está realizando trabalho de expansão, não tem problema nenhum. Não pode ter trabalho diferente do trabalho de expansão, tá? Pode ter trabalho de expansão, não pode ter outro tipo de trabalho. Então, essa expressãozinha aqui, ela é válida, tá? Quando você tem trabalho de expansão, inclusive, tá? Então, ΔH é igual a QP, ou seja, calor trocado à pressão constante. Eu sei que, tá, mas a gente fica meio inquieto, né? Entalpia. Na verdade, na termodinâmica, nós temos que energia interna, entalpia, está associado para a gente a questões práticas, tá? A questões práticas experimentais, né? Não me importa tanto o que é entalpia, mas o que me importa, que importa para os químicos, é que ela é o calor trocado à pressão constante, entendeu? Nós estamos aqui preocupados com esse aspecto prático da termodinâmica, tá bom? Mas os interessados podem ir atrás
e se tiver interesse em ler um pouco mais sobre essas funções de estado, a entalpia, a energia interna, etc.